Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Alguns entre a multidão, ouvindo as palavras de Jesus, diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Diziam os outros: é este o Cristo. Mas alguns diziam: porventura pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo será da descendência de Davi e virá de Belém, a cidade de onde era Davi? Produziu-se uma cisão entre o povo por sua causa. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Os guardas então voltaram aos chefes, os sacerdotes e aos fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os guardas: jamais um homem falou assim. Os fariseus replicaram: também fostes enganados? Alguns dos chefes ou algum dos fariseus por acaso creram nele? Mas este povo, que não conhece a lei, são os malditos. Nicodemos, um deles, o que anteriormente viera Jesus, disse-lhes: acaso nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo e saber o que faz? Responderam-lhe: és também Galileu? Estuda e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez encontramos a discussão sobre a pessoa de Jesus, sobre a sua origem. Um povo que esperava a vinda do Cristo, a vinda do Messias, de uma maneira forte, onde pela espada e pela força do exército ele libertaria o povo de Israel. Mas de repente, Cristo aparece na simplicidade. O seu instrumento de salvação não é a espada, mas é uma cruz. A sua força não é a raiva, mas é o amor. E de repente, aquelas pessoas que tanto esperavam a partir da sua ideia, não acolheram a novidade de Jesus. É um convite para que também nós possamos, nesta quaresma, ir fazendo as nossas certezas. Às vezes nós queremos que Jesus, que Deus, entre na nossa caixinha, realize a nossa vontade. E se Deus não faz exatamente o que eu quero, então Deus me abandonou. Não, Deus não nos abandona. Deus sempre faz o melhor, mas é preciso compreendermos que Ele age como precisa e não como nós queremos. E eu gostaria de te dizer, se você tem pedido algo para Deus e ainda não receber, duas respostas. Ou porque ainda não é o momento certo de você receber, ou porque, embora você ache, você não precisa realmente daquilo que você espera. Deus sabe de tudo. Deus age e sempre faz o melhor, mesmo que não seja aquilo que nós queremos e pensamos. Se abra a graça de Deus. Ao invés de, como desafio, ao invés de ficar brigando, discutindo ou se irritando porque Deus não faz a tua vontade, se peça a Deus a graça de se deixar moldar segundo a vontade dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.